Boa noite a todos. Uma boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente da professora Shirlene, que vai participar hoje da nossa palestra. E lembrar vocês que estamos no mês da engenharia química e o objetivo dessas palestras, desse desenvolvimento com vocês, é apresentar um pouco as vertentes que a engenharia química pode estar presente, aonde nós podemos atuar. E a gente teve a ideia de chamar nossos colegas, né, nossos profissionais, onde alguns trabalham nas áreas ou outros têm uma especialização na área. E semana passada a gente teve um probleminha quanto à conexão direta com o YouTube. E com isso a gente optou por fazer as próximas palestras a partir de hoje, né, pelo Meet, sendo todas as palestras gravadas e depois disponibilizadas para vocês pelo YouTube. Então, como o recadinho que estava antes de iniciar, eu peço a todos que mantenham as câmeras e os microfones desligados. Caso vocês tenham alguma pergunta, coloquem no chat que no final a gente vai bater um papo com a professora Chilene, tirando as dúvidas de vocês ou durante a apresentação dela, caso ela veja alguma pergunta no chat que seja de acordo com a interação que ela esteja fazendo no momento, ela também tem total liberdade de responder vocês momentaneamente. Então, vou ler aqui um currículo da professora Shirlene. Nós nos conhecemos na época da graduação. Foi um grande presente da engenharia química. A gente diz que engenheiros químicos não formamos colegas, né? Formamos famílias. Conhecemos engenheiros químicos do Brasil todo por congressos, né? E ela é uma das minhas colegas, das minhas companheiras de engenharia química da época de tanto de graduação e depois a gente foi em congressos já como docentes, como mestres, enfim. A gente já segue aí uns bons 7 a 8 anos em parceria. E ela é uma profissional que desenvolveu muita pesquisa nessa área de perícia, né? Ela estudou bastante e acabou desenvolvendo. Ela vai falar um pouquinho melhor a história dela na área da perícia, né? E por isso que eu a convidei para falar um pouquinho sobre essa área de atuação que o engenheiro químico pode ter. Então, agora falando formalmente da professora Gilene Kelly Santos Carmo, ela tem graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal em Campina Grande, com ênfase em projetos, pesquisas na área de modelagem, simulação e controle de processos. Hoje ela é professora adjunta da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFERJ, e membro do núcleo docente, estruturante e coordenadora do curso de pesquisa em processos e análises químicas, do curso de Ciência e Tecnologia do Campo Paulo de Ferros, que é da UFERJ. Participa como membro da Sociedade Brasileira de Ciência Forense e ministrante de cursos de Química Forense a serviço da investigação criminal. Atualmente, leciona nas disciplinas de Química Geral e seu laboratório, Físico-Química 1 e Princípios de Processos Químicos. Então, a gente tem a nossa professora doutora Shirlene Kelly, e obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. E é um prazer ter você aqui no nosso mês da Engenharia Química. Então, agora eu passo a palavra para a professora Kelly. Professora Kelly, professora Shirlene Kelly. E é isso, pessoal. Boa noite a todos, né? Vou só colocar aqui a apresentação para a gente dar início à nossa palestra de hoje, tá bom?
Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Joia. Sim. Então, vamos lá iniciar, tá bom? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a essa palestra de hoje, que traz um tema que ele gera muita expectativa. Ela está dividindo a sua tela. Você colocou a divisão de duas telas, ela está aparecendo as duas telas. Tá, só um minuto. A gente entrar definitivamente na nossa palestra, a gente fala que a engenharia química ela é muito ampla, né? Mas no ano, Cristiane, você falou que ia gravar, acho que não está gravando ainda, tá certo? Para lembrar. O interesse pela área da perícia, ela surgiu quando eu formei engenharia química, que apesar dessa área ela não ser quase divulgada nas universidades, né? Talvez agora um pouco bem mais, na minha época não. Eu não sabia que ao formar engenharia química eu teria habilitação para ser perita ou trabalhar na área de segurança pública. E quando eu formei em 2008, né, foi um ano que estava bem complicada a questão de oportunidades de mercado de trabalho. Então eu fiquei desempregada. E foi aí que no estado da Paraíba foi lançado um edital para concurso de preenchimento de vagas para a Polícia Civil. Dentre os cargos tínhamos perito, investigador, delegado, motorista, enfim, várias áreas dentro da Polícia Civil. E meu irmão me motivou para tentar esse concurso. Só que foi um grande desafio para mim, porque no concurso da Polícia Civil, né, ou Polícia Federal, para esses cargos de investigação, de perito, requer muito conhecimento na área de humanas, em especial na área de direitos. Então, nós, principalmente que somos da área de exatas, a gente praticamente não estuda isso. Né? Vê uma disciplinazinha de humanas, outra ali, acolá, mas não estuda os direitos. Então, isso é essencial para quem quer seguir nessa área de perícia, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal. Então, eu, na época, me inscrevi para fazer o concurso na área de investigador, não na área de perito em si, porque era um desafio muito grande, eu nunca tinha estudado os direitos, então eu achava muito arriscado a oportunidade que eu estava tendo e ousada, por ser muito concorrida, né? Então, eu fiz um cursinho preparatório de 2 meses para me preparar para esse concurso. E, para minha surpresa, passei, né? Fiquei numa colocação muito boa. Mais adiante eu vou falar para vocês, né? Um pouco melhor sobre isso. E desde então, me apaixonei, né? Quando eu assisti às aulas, os professores falavam dos direitos de processo penal, direito penal, direito administrativo, que eu começava a pensar, né, o que eu assisto em casa. Então, eu ficava relacionando o que passava ali naquela reportagem com o que eu estava aprendendo ali na sala de aula. Então, é um caminho sem volta. Eu costumo dizer, é um caminho sem volta. Você entra nesse mundo, você não consegue sair mais, porque cada dia mais, apesar dos desafios, apesar da gente ver que o Brasil ele está ainda muito atrás, né, na questão de avanço de tecnologias, preparo de pessoal, recursos humanos, é muito desafiador e muito motivador você ter a noção que a partir de uma análise sua você consegue revelar a verdade sobre determinado caso sem fazer uma investigação. Então, sem mais delongas, iniciar, né, a nossa palestra sobre as perspectivas para o engenheiro químico na perícia. Então, a engenharia química, não sei se os que estão aqui presentes
estão cursando, pretendem cursar, ou se inscreveram na palestra apenas pela motivação e curiosidade, né? Saber um pouco sobre essa área. Mas a engenharia química, ela é uma das graduações, né, mais amplas que existe. É nela que a gente trata as transformações que ocorrem com a matéria em transformação em um bem de consumo para a sociedade. Então, é a partir de transformações físicas, químicas, que a gente consegue fazer a conversão de um determinado material em um produto. Então, a engenharia química, ela é comumente conhecida como a engenharia universal, justamente porque ela propicia uma ampla área de atuação para o formado, né? Então, além das diversas áreas que ela capacita o estudante dentro da graduação, ela tem essa formação extra caso o profissional ele deseje atuar na área de perícias. A gente vai falar um pouco mais posteriormente. Se eu estiver falando rápido, vocês falam, tá certo? No chat. Então, o que alguns engenheiros químicos fazem da vida? Como vocês bem já devem ter ouvido falar, parte vão trabalhar em firmas, fabricantes, por exemplo, de produtos químicos, petroquímicas, polpa de frutas, matéria, papel, polímeros, dentre outros. Outros escolhem atuar na parte de consultoria e projetos. Outros vão buscar pós-graduação na área, né, o AFIS, que foi o caso da professora Cristiane, no meu caso. Alguns partem para o ramo do empreendedorismo futuro, né, eles poderão abrir suas próprias empresas. Tem colegas também que têm empresas, produções de bebidas, por exemplo. Então, é muito diversificado o ramo da engenharia química. Outros buscam atuar como pesquisadores em laboratórios, né? Então, algumas das principais áreas, indústria de celulose e papel, borracha e plástico, na petroquímica, indústria de cerâmicas, medicamentos, tratamento de efluentes, tintas, corantes e cosméticos, na área de biotecnologia, em especial a gente pode citar a produção de bebidas alcoólicas, na sucroalcooleira e, em especial, o foco da nossa palestra hoje é a parte de perícia criminal e química, né? O que seria a perícia? É um meio de prova em que pessoas qualificadas tecnicamente são nomeadas pelo juiz ou oficialmente constituídos por concurso público. Então, eles analisam fatos juridicamente relevantes à causa examinada, elaborando um laudo. Então, o perito ele atua como um auxiliar do juiz, né, em um processo que está sendo julgado. Então, o juiz ele não tem formação e conhecimento técnico para obter uma determinada informação, por exemplo, sobre um vestígio que foi encontrado na cena do crime. Então, o perito ele auxilia nesse sentido, para que o juiz ele se sinta mais convicto sobre a determinada sentença que ele vai proferir, né, no julgamento. Então, quais são as características processuais dos peritos? São órgãos estáticos, o que isso quer dizer? São órgãos que agem apenas por requisição, ele tem que ser convocado por autoridade competente, seja o Ministério Público, seja o delegado, enfim, ele não deve, em momento algum, atuar apenas por vontade própria. Digamos, se em uma determinada localidade um perito vai passando por lá e de repente ele se depara com um corpo, né? Então, ele vê alguns vestígios próximos ali na cena que podem ajudar na investigação, só que de repente ele observa que vai começar a chover. Então ele, eu vou recolher logo esses vestígios, porque senão eles vão ser perdidos, né, pelas condições ambientais. Então, se ele faz esse trabalho oficial ou não, aquela prova não vai ser válida, né, pelo juiz, porque não foi obtida legalmente pelo processo de requisição.
Então, todo o trâmite ele deve ser seguido legalmente para que a análise do perito ela sirva de fato como prova real em uma decisão judicial. Então, existem diversos órgãos que são vinculados a essa classe de peritos. O Conselho Regional de Química, o CREA, CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Por quê? A ciência forense, ela trabalha em conjunto. Numa cena de crime pode ser encontrado um celular, pode ser encontrado um vestígio de sangue. Então, o perito computacional, aquele com habilitação em computação, ele tem um preparo mais adequado para analisar aquela mídia digital. Então, o perito químico, ele tem uma habilitação mais adequada para analisar o vestígio de sangue. Então, existe essa inter-relação de forma que aquelas trocas de informações, de análises, tragam mais profundamente uma verdade sobre aquela investigação, né? Com mais propriedade, com mais certeza. Então, o dever de um perito é dizer a verdade, no entanto, para isso é necessário primeiro saber encontrá-la e depois querer dizê-la. O primeiro é um problema científico e o segundo é um problema moral. Então, a gente vê que, por mais que o perito ele identifique informações bastante relevantes em uma determinada análise ou na sua interpretação de dados, se ele deixa o seu lado pessoal sobressair sobre aquele entendimento da análise, ele vai dar sua opinião própria. Então, aquele pode ser não condizente com a realidade. Então, ele tem que sempre deixar o lado pessoal de lado, né? Ele deve agir com impessoalidade, para que isso não venha a afetar, na verdade, real do caso. Então, o que é a química forense? Né? A química forense, ela utiliza de conhecimentos da química e da toxicologia para fins legais ou judiciais. Então, através de metodologias analíticas, técnicas de investigação em que a química esteja presente, ela pode ser usada para revelar alguma verdade, enxergar algo que pode interrelacionar com um criminoso, com um determinado suspeito. Então, isso está como as atribuições da química forense. Então, na química forense, gente, não apenas o químico pode atuar. Então, o engenheiro químico pode atuar, o farmacêutico pode atuar. Então, são aquelas formações que tem a química nas suas disciplinas, né? Então, no Brasil, existem 2 cursos de graduação em Química Forense. Um é na USP, em Ribeirão Preto, que foi o primeiro criado no país, e o segundo é na UFPEL, né, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, desde que surgiu os seriados na televisão, né, tudo começou a ter mais visão a partir do CSI, acho que vocês já devem ter assistido, Dexter, Criminal Minds. Então, isso foi gerando a motivação nos jovens, e não só nos jovens, né? Em diversos tipos de pessoas, e essa motivação foi se atrelando a várias outras coisas, inclusive o interesse pela criação dos cursos de graduação nessa área. Então, a atuação do engenheiro químico pode ocorrer nas esferas da perícia trabalhista, né? Acidentes de trabalho, insalubridade, periculosidade, nas perícias industriais, nas perícias ambientais, no doping esportivo e o foco da nossa palestra, né, nas perícias policiais. Então, nessas perícias, a gente traz em destaque a questão da perícia criminal e a perícia química. Então, um diferencial mais amplo entre estas seria o quê? A perícia criminal, ela é mais comumente falada como aquele profissional que vai em loco, né? Em loco na cena do crime. Então, ele vai lá, analisa toda a cena, ele é responsável por recolher os vestígios para encaminhar posteriormente para os laboratórios técnicos científicos.
O perito químico, ele deve ser aquele profissional que vai estar no laboratório, né, responsável por analisar aquelas amostras, ou seja, os vestígios. No Brasil, essa realidade existe de fato? Muitas vezes não, porque há um alto déficit de profissionais especializados, né, concursados ou ad hoc para atuar como peritos. Então, digamos, em uma localidade só existe um perito de plantão naquele momento, ele é o perito químico. Então, ele vai ficar no laboratório esperando as amostras chegarem lá. Não, ele é convocado, ele tem que ir ao local do crime e realizar, digamos, o duplo trabalho, né? Mais adiante também a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o perito criminal, ele é o perito mais amplo quando a gente traz os concursos. Por exemplo, no ano que eu fiz aqui no estado da Paraíba, existiam duas classes de concurso para perito: perito criminal e perito químico. O perito criminal, as graduações que eram permitidas concorrer eram bem amplas. Na perícia química, não, só aqueles que tinham formação apropriada na área de química. Então, quem poderia concorrer a essa área de perícia criminal? Formados em computação, formados em engenharia civil, formados em fisioterapia, enfim, algumas graduações. Mas, quando a gente parte para os concursos de Polícia Federal, isso modifica mais. Então, nos concursos da Polícia Federal, os cargos em que as vagas são disponíveis, eles identificam de acordo com cada área específica. Então, existe o cargo para perito na área de engenharia química, existe o cargo para perito na área de computação, existe o cargo de perito na área de odontologia, então ele é bem especificado. Mas adiante a gente também vai mostrar um pouco melhor a vocês. Então nós temos essa dupla classificação aí, a perícia oficial, também conhecida como criminal, é aquela que o candidato deve prestar no concurso público. A perícia judicial, chamada de perícia civil, é aquela chamada ad hoc, ou seja, atua sem a requisição de um concurso público. Eu vou falar, mas só para não confundir, a perícia judicial diferente da perícia judiciária. A judiciária inclui oficiais, tá certo? Então, a perícia oficial, o ingresso na carreira, se dá por meio de concurso público, nível superior ou com nível técnico. Então, o cargo de técnico em perícia requisita apenas o nível. O cargo de perito, ele requisita que o candidato tenha o nível superior. E as etapas de aprovação final do concurso público são essas, como vocês podem observar aí, né? A primeira não tão importante ou menos que as demais, é uma prova objetiva e uma redação acerca de conteúdos que a gente vai ver um pouco melhor a seguir. Essa etapa, ela é classificatória e eliminatória. Em seguida, nós temos a avaliação médica. O candidato é submetido a alguns exames que são requisitados no edital do curso. Isso varia de estado para estado. Na minha época, foram exames mais simples, exame de vista, exame cardíaco, para avaliar a condição física do candidato, visto que ele vai ser submetido posterior ao quê aí? Testes físicos, né? Temos os testes no estado da Paraíba, na época que eu fiz, foi apenas o teste de corrida, né? Homens, 1.800 metros em 12 minutos e mulheres, 10 metros aliás, ao contrário, os homens 2.400 e as mulheres 1.800 em 12 minutos. Nós temos aí os testes psicotécnicos. O que são os testes psicotécnicos? São aqueles testes de raciocínio lógico. Então, analogia com os testes que a gente faz quando vai tirar a carteira de trânsito, né, de motorista. Então, a sequência, enfim, são testes semelhantes àqueles.
Essa etapa é uma etapa que reprova muito no concurso. Então, eu costumo falar que, como conselho, não adianta o candidato ele passar 10 anos da vida dele se preparando para a objetiva e discursiva, certo? Porque se ele não tem esse conjunto de preparação, quando ele chegar lá no teste físico provado, alguns testes físicos cobrados são teste de barra, teste de impulsão, flexão, natação, então ele tem que ter todo esse preparo. O curso de formação, ele é realizado nas academias de polícia, durante, em média, de 4 a 6 meses, o candidato ele é submetido a um preparo adequado para aquela função que ele vai atuar dentro da polícia. Os peritos, eles fazem parte da polícia, né? Como eu falei para vocês, Polícia Civil e Polícia Federal. Então, ele é um profissional que tem armas, ele precisa ter todo esse preparo de funcionamento, de conhecimento técnico, científico sobre aquela atuação dele no órgão. Então, ele vai assistir aula, ele vai realizar provas, ele vai fazer testes, né? Então, ele tem muito conhecimento, mas ele sabe pegar uma arma que vai ser necessário para a profissão, enfim. Então, essa preparação toda é realizada no curso de formação. E, por último, nós temos aí a avaliação de títulos. O que é essa avaliação de títulos? É se o candidato ele tem uma pós-graduação na área de afim ao o que o concurso exige, tem artigos publicados, enfim. Então, essa etapa é apenas classificatória. Ele não. Na minha época não tinha nada para apresentar de títulos, simplesmente não fui nem lá no local, porém, presença ou com a presença dos títulos, melhorar ou piorar de colocação. Então, se, por exemplo, muitos candidatos na época do títulos e esses fossem, estivessem atrás de mim no ranking, eu poderia ter saído do número de vagas. Então, vejam a importância de vocês fazerem uma especialização, publicarem um artigo na área, enfim, se vocês desejam seguir a atuação, tá bom? Essa parte de disparos, que não esteja na sequência do que eu estou falando, eu peço que vocês guardem para o momento adequado. Mais adiante a gente vai falar, tá certo? E se no momento passar e não falar, no final a gente responde, para a gente não pausar a única da apresentação. Então, gente, aqui, ó, o último concurso da Polícia Federal, o cargo de perito, em 2018, vocês podem ver aí a área 6, né, que é a área que permite a graduação em Engenharia Química, Química Industrial ou Química, né, ensino superior reconhecida pelo MEC. Nós temos aqui, ó, os conteúdos básicos, que em geral são cobrados nesses concursos: português, informática, direito administrativo, constitucional, direito penal e processo penal, legislação específica e raciocínio lógico. São os comumente encontrados em todos esses concursos. E os conteúdos específicos, ele é correspondente a cada área. Então, no de engenharia química, por exemplo, físico-química, termodinâmica, equilíbrio e cinética química, ligações, propriedade dos gases, química inorgânica, química orgânica, química analítica. Então, vejam, são conteúdos que, durante a graduação em engenharia química, né, a gente vê. Então, esses são os conteúdos específicos cobrados, em especial da Polícia Federal, porque ela especifica, né, por área. E aqui são alguns tipos de testes físicos, como eu falei para vocês: teste em barra, teste de impulsão, teste de natação e teste de corrida. São os mais usuais. Então, vamos lá. A perícia é um mercado que se encontra em expansão. Então, devido a cada criminalidade, né,
não só no Brasil, mas em todo o mundo. É necessário que profissionais competentes, especializados na área, estejam ali para tentar combater. Então, infelizmente, ainda o Brasil ele tem um número muito reduzido de profissionais que atuam nessa área, porém, de alguns anos para cá, houve um interesse maior em apoio a essa área de segurança pública. Então, em realização de concursos, em treinamento de profissionais já habilitados. Então, é um mercado que vem crescendo. Há uns 3 anos atrás, né? A gente vê que o Brasil ele teve períodos críticos, mas há uns 3 anos atrás estavam lançando vários concursos nessa área. E se vocês tiverem curiosidade de ver, inclusive na minha página, né, que estiver acompanhando, quiser postar alguma coisa, algum registro da palestra de hoje, é química underline forense, tá certo? Então, eu estou sempre trazendo informações nessa área que podem ser úteis para vocês que estão buscando ter conhecimento no que o perito, de fato, ele tem atribuição. Então, gente, esses concursos eram 60 vagas, 30 vagas, então estavam tendo muitas oportunidades. Começou uma pouco crítica no país, foi diminuindo os concursos e o número de vagas, porém, existem vários concursos, se vocês acompanharem minha página, vocês vão conseguir observar, que estão na agulha para serem lançados, tá certo? Já foi aprovado no Diário Oficial, então vários concursos nessa área estão para serem lançados. Então, gente, a perícia, ela teve uma grande conquista da Lei 12.030, 2009, que ela adquire autonomias técnica, funcional e administrativa nos órgãos de polícia. A perícia, ela não é desvinculada da polícia. Ela continua fazendo parte da polícia. Em especial, não há uma autonomia ainda em todos os órgãos dos estados brasileiros. Porém, apenas uns 3, salvo engano, estão sem essa autonomia ainda. O que acontece com essa autonomia? A gente constata que a situação dos órgãos de perícia criminal nos estados está lá assistindo uma série como o CSI, a gente vê toda aquela tecnologia que ali está sendo exposta. Como eles conseguem identificar, chegar até uma verdade em um curto espaço de tempo, com toda a tecnologia. Então, será que aquela tecnologia lá, de fato, existe? Então, em certo momento, eu me fiz. Uma das palestrantes era a Elizabeth Devine, uma das coprodutoras do CSI. Existe aquela tecnologia, só que não com aquela rapidez que passam dos seriados, né? A gente tem que ter noção que o tempo para passar um determinado episódio é curto, então eles têm que mostrar rapidez naquela análise, mas até então a gente olhando para os institutos, olhando para a perícia aqui no nosso país, ela ainda está atrás, né, do que a gente de fato espera que seja um dia. Então, essa vinculação da perícia às polícias a precariedade. Por quê? Porque dificulta investimento específico na perícia, porque há uma concorrência entre a necessidade de compra de viaturas, de treinamento de pessoal, compra de armamentos, e com a desvinculação, passa a ter autonomia, né, orçamentária, e ela tem mais liberdade para gerir os seus recursos, podendo ter uma possibilidade de treinamento de pessoal, adquirir equipamentos mais avançados para realizar aquelas análises. Então, isso tem uma contribuição muito grande, né? E, consequentemente, possibilita o avanço da investigação. Ana, então,
depende da área que você vai atuar. Nas análises, né, em laboratório, a química analítica ela está muito presente. A química analítica. Então, são duas disciplinas que você sempre vai utilizar nas análises periciais relacionadas a vestígios em que a química consiga ser presente ali. Então, essas duas. Mas depende, é muito amplo, né? Você vai analisar DNA, você vai analisar sangue, você vai analisar impressões digitais, então isso tudo vai ter uma variação. Mas, em geral, a química analítica está presente em quase todos os métodos. A perícia civil, né? O peritado de rock. Lembrando, essa perícia ela não requisita de concurso público, tá certo? Profissionais liberais, aposentados, recém-formados, como não sei o grau de formação que vocês se encontram no curso, mas recém-formados podem atuar, funcionários públicos, funcionários de empresas privadas também. E quais requisitos de atuação? Possuir superior. Em que área, professora? Em qualquer área. Mais à frente a gente vai entender isso. Obter conhecimento da atuação de um perito judicial. Existem cursos presenciais ou à distância. Pós-graduações na área. Qualquer uma destas opções é suficiente para o profissional ter domínio na atividade. Então, inclusive, eu já fiz um curso de perito judicial. Esse curso durou uma semana, foi presencial. Ele custou, em média, R$ 1.500. Então, é um requisito necessário para quem deseja atuar como perito. O candidato deve estar registrado no conselho de classe ao qual pertence. Exemplo, eu sou engenheira química, eu posso estar cadastrada ou no CRQ ou no CREA, né? Profissional da área de medicina deve estar cadastrado no CRM e assim também. Ok, eu possuo formação superior, já fiz o curso de perito judicial e eu no meu conselho de classe. O que é que falta? Falta você mostrar interesse. O juiz ele não vai descobrir você dentro da sua casa, não. Você tem que mostrar interesse. Então, você vai preparar todo o seu currículo, contendo todos esses documentos e informações necessárias, e você vai se registrar junto à vara que você pretende atuar. Então, com o seu currículo lá no banco de dados, quando o juiz ele necessita de uma perícia auxiliar para um determinado caso, aí ele vai ver sua formação, se ela é coerente com o que ele precisa para aquele caso, e ele encontra, certo? O perito oficial, ele é concursado. Todo mês ele recebe seu salário, ok, qualquer outra profissão, né? Em especial. A perícia civil, ela recebe por meio de honorários, então vai depender atuando. Então, vai depender do valor da causa, das horas trabalhadas. Então, que vocês podem entender melhor, eu aconselho esse manual de perícias aí de Rui Juliano. Ele mostra muito sobre esse perícia judicial e o cálculo desses honorários, como é que funciona, né? Então, para vocês terem uma noção, um perito judicial ele pode trabalhar que ele ganhe R$200, mas ele pode atuar num caso que ele ganha, apenas naquele caso, R$200 mil, R$500 mil. Então, se vocês terem uma noção, né, dessa oscilação, tudo vai depender do caso. E adentrando um pouco mais nos ramos da química forense, nós temos o químico atuando, o engenheiro químico na área de impressões digitais, esse que é o estudo das manchas de fogo, na balística forense, que estuda o cometimento de crimes usando armas de fogo, na toxicologia forense, que estuda drogas de abuso e venenos, e a genética forense, que estuda o DNA. Isso são as mais comuns, certo? Que a gente trata no curso e na nossa palestra. Então, aqui está trazendo algumas cenas para vocês
observarem, aí um perito em uma cena, uma reprodução simulada de uma cena de crime, nessa esquerda. Na direita, nós temos uma vítima de fatos, policiais militares fazendo o isolamento. Aqui nós temos um caso de incêndio, inclusive a gente está passando por algo bem atual, né, na Amazônia, que investiga-se se é incêndio criminoso. Então, existe uma equipe grande de peritos trabalhando nisso. Um incêndio, um crime florestal, ele é muito mais complexo de ser identificado e chegar-se à verdade dos fatos, né, por conta da extensa área territorial. Então, torna muito mais dificultoso o trabalho do perito. E provas que podem ser encontradas na cena de crime, como vestígios, nós temos pelos, fios, marcas, vestimentas, a arma propriamente dita, arma de fogo ou arma branca. Então, vários tipos de vestígios podem ser deixados em uma cena do crime. Então, falando um pouquinho mais especificamente sobre as impressões digitais, as impressões digitais, elas são totalmente desenvolvidas ainda no feto e seu desenvolvimento dentro do corpo da sua mãe. Então, a impressão digital, ela é totalmente desenvolvida na formação do embrião, né, até a formação da sua estrutura. E a impressão digital, ela é única do indivíduo, ela não é encontrada semelhante a outra pessoa, nem em caso de gêmeos univitelinos, identificação única de cada indivíduo. Então, como vocês podem ver aí, né, o que caracteriza a impressão digital é os pontos característicos representados pelas cristas. Se vocês observarem as impressões digitais de vocês, as cristas papilares é justamente os relevos, a coloração mais esbranquiçada. Os sulcos interpapilares é justamente as linhas que provocam as divisórias entre as cristas papilares. Então, quando a gente toca numa superfície, a gente deposita substâncias, né? Cada indivíduo, ele apresenta substâncias diferentes uns dos outros, ou algumas são semelhantes, ou algumas pessoas apresentam as mesmas substâncias. Em especial, 95% das substâncias depositadas de uma impressão digital é composta por água. Nós temos gorduras, álcools, açúcares. Então, tudo vai depender da composição dessas substâncias e da superfície que ela é depositada. Então, o perito, quando ele chega num local de crime, ele deve ter atenção e cuidado ao tipo de materiais que são encontrados naquele local. Então, qual é a maçaneta da porta? Provavelmente, o criminoso pode ter tocado lá e já dá a impressão digital. A mesa, um copo, um talher. Então, ele deve ter noção o tipo de superfície que foi depositada ou possivelmente foi depositada, a impressão digital, para ter em mente qual tipo de metodologia ele vai para identificar aquele desenho. Algumas metodologias ele pode usar e não serem eficientes. Então, tudo isso, o perito ele deve ter muita atenção, porque se ele usa uma técnica aleatória, que não se adequa àquele tipo de superfície analisada, ele pode ter vestígio, né? Então, isso não é interessante para a investigação. Então, como vocês podem ver aqui, né? Só ilustrando um pincel em uma superfície aqui, ele utiliza um pó preto, porque vai contrastar com a superfície na coloração aqui. Então, ó, vejam, ele conseguiu, a partir do uso desse pó, identificar uma mancha de uma mão depositada aí, né? A partir disso, ele vai utilizar a técnica de colher os pontos característicos para identificar a identificação dessa impressão digital. Então, existem basicamente 3 técnicas usadas para identificar impressões digitais: a técnica dos pós,
que elas são eficientes quando a secreção depositada tem uma quantidade mínima de 500 nanogramas, o teste químico com uma secreção entre 100 e inferior, e temos os procedimentos ópticos que usam as luzes. A luz de argônio é a mais utilizada nesses casos. E esse procedimento ele é muito aplicado em superfícies metálicas, né, como armas de fogo, arma branca, latas de bebida. Então, ele identifica o local em que existe possivelmente aquela mancha de impressão digital e depois, com o reagente, o pó, ele faz um melhoramento para identificar o desenho real. Existe essa tecnologia chamada AFS, que esses seriados já deve ter visto isso claramente, né? É um banco de impressões digitais, né? Então, criminosos, em geral, têm sua identificação colhida e inserida nesse banco de dados. Então, com o vestígio recolhido em uma cena de crime, o perito vai inserir aquelas informações no banco de dados e ele começa a localizar se encontra um perfil semelhante. Então, como pode mostrar aí, né, identificou um perfil semelhante àquele encontrado na cena do crime. Então, já é de algum acusado que já cumpriu ou cumpre pena inserido ali. Isso facilita muito a investigação. Infelizmente, no Brasil, o número de impressões digitais depositadas nesses campos ainda é muito baixo, comparado aos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a facilidade que nos Estados Unidos eles possuem de encontrar um vestígio do crime e já ter a impressão depositada lá naquele banco. Então, a agilidade recai nesse fator aí. Cristiane, eu tenho até que horas? Só para eu ter noção. Eu programei em torno de 50 minutos a uma hora. A gente já está com 40. Tá. Vou adiantar um pouquinho aqui, a gente deixa um tempo no final. Então, gente, a hematologia forense... Tá, a hematologia forense, ela trata do estudo de manchas de sangue, né? Então, o engenheiro químico, como é que ele pode atuar? Além dele usar reagentes que possam identificar se aquela amostra é sangue, ele pode, a partir do seu conhecimento de cálculos, determinar a posição que a vítima estava no momento do disparo ou do ataque, a altura do criminoso. Então, a partir do formato, né, da mancha de sangue depositada sobre uma superfície, ele consegue identificar a angulação que a vítima estava naquele momento. Então, ela já estava caindo, né, quando ela sofreu aquele disparo, ou ela estava 90 graus. Então, isso é possível a partir do desenho da mancha de sangue depositada. Então, é um cálculo simples, o comprimento e a largura da mancha de sangue, calcula o arcosseno. A partir do desenho da mancha de sangue, também é possível o perito identificar a posição que estava o criminoso. Estava atrás da vítima, estava na frente, do lado. Por quê? A mancha de sangue, ao tocar na superfície, desde que ela não tenha inclinação, ela vai se locomover no sentido contrário ao que ela foi originada. Então, ela ganha velocidade até um determinado momento em que ela vai sendo retardada, né? Então, muitas informações o perito consegue extrair dessas observações. Então, tem um reagente que é muito utilizado nesses casos para identificar se a amostra é sangue de fato, que é o Kessler-Meyer, né? Ele identifica apenas se a mancha é sangue, mas ele não nos dá informação se é sangue humano ou de animal. Então, é preciso uma técnica mais avançada e, no laboratório, isso é possível de ser identificado. Então, o luminol, né, para quem assiste seriados, é apresentado muito. Ele é um fenômeno de quimiluminescência. Então, com o sangue, né, ele apresenta uma coloração, como vocês podem ver, aqui, ó, desde que é importante que esteja escuro, né,
E foi utilizado, inclusive, no caso daquela criança Isabelle Nardoni, né, que foi assassinada pelo pai e pela madrasta. Vocês podem observar aí, né, foi lavado aí vestimentas que continham sangue e ficaram os vestígios aí identificados da agente químico. O luminol ele não interfere em exames mais sofisticados, como o exemplo do DNA. Então, se uma amostra nela foi aplicado o luminol, é preciso recolher daquele mesmo material para analisar o DNA, há essa possibilidade, desde que não se use prolongado luminol sobre aquele material, que aí vai degradando a estrutura do DNA. Existem outros reagentes, depois se vocês tiverem curiosidades, eu passo para vocês, tá certo? O Blue Star tem a mesma funcionalidade do luminol. A balística forense, ela concentra-se em quê, gente? Em analisar as causas e efeitos do uso de armas de fogo. Então, passando aqui, nós temos a balística interna, a balística externa e a balística terminal. A balística interna trata de quê? Do funcionamento, do deslocamento do projétil ainda no interior da arma de fogo. A balística externa trata o movimento, né? Quando o projétil ele é lançado do cano da arma de fogo. E a balística terminal é justamente quando atinge o alvo. Então, o grau de deformação provocado traz essas informações aos peritos. Então, essas são as, né, que os peritos analisam se aquela vítima ela cometeu suicídio ou se um suspeito tem vestígio em suas mãos, né, eles recolhem dessas regiões. Em geral, utilizam o microscópio eletrônico de varredura, o MEV. Então, a partir desse microscópio é possível identificar as principais substâncias presentes naquela amostra. Em bobário, antimônio, composições presentes em pólvora, chamada pólvora tipo, né, que atualmente nas armas mais atuais, elas não são utilizadas. Ultimamente, nessas armas são utilizadas a pólvora sem fumo, que é composta basicamente por nitroglicerina, nitroguanidina e nitrocelulose. E a balística externa é importante porque permite o perito saber a distância que o criminoso estava da vítima no momento do disparo, por conta da angulação que o projétil vai exercer até atingir o alvo. Então, são coisas que a gente trata mais profundamente no curso, né? Futuramente, vocês tiverem a oportunidade, a gente fala um pouco mais detalhado sobre isso. E na balística terminal, gente, quando o projétil é alvo, em geral, nós temos 4 tipos comuns. Cano encostado, queima-roupa, curta distância e média distância, certo? A característica do cano encostado é aquele que, vou apresentar aqui para vocês, o cano encostado, ele tem um formato da ferida de entrada semelhante a uma forma estrela, né? Uma característica provoca uma forte queimadura em torno da ferida de entrada. Por quê? Então, as pólvoras que saem pela queima provocada pela mistura detonante no interior da arma, elas entram em contato direto com o alvo, com essa queimadura, né? O queima-roupa provoca esse chamuscamento em torno da ferida de entrada, mas a ferida de entrada ela é mais uniforme. Ela tem um formato semelhante ao do projétil. Então, dá para diferenciar o cano encostado do tipo queima basicamente pelo formato da ferida de entrada. O curta distância, em geral para tiros que apresentam uma distância de 60 a 70 centímetros do seu alvo. Então, parte da pólvora ela já vai ter sido dispersada antes de atingir o alvo. Então, há um pequeno chamuscamento, esfumaçamento, em torno da ferida de entrada.
E no tiro longa distância não existe pólvora, né, em contato com o alvo. Então, como vocês podem ver aqui, a gente observa apenas a ferida de entrada, né? A ferida de entrada é justamente aquele momento inicial que o projétil entra em contato com o alvo. A ferida de saída é quando o projétil ele ultrapassa, certo? As drogas de abuso, gente, semelhantes às armas de fogo, proporcionam os maiores índices de mortes e acidentes em todo o mundo, né? Então, as drogas, elas atuam diretamente no sistema nervoso central do indivíduo e faz com que ele mude sua percepção, seu humor e seu estado de consciência. Então, para análise de drogas de abuso, existem as análises preliminares e as análises definitivas. As preliminares são aquelas usualmente aplicadas para garantir a prisão em flagrante delito, né? E são os chamados testes colorimétricos. Então, se vocês assistirem aquele programa da Record, que é os aeroportos, né? A polícia nos aeroportos, eles fazem um teste usando o reality para identificar a presença de cocaína em pessoas suspeitas de estarem traficando drogas. Então, se ficar na coloração azul, identifica a presença da cocaína naquela amostra. Então, é justamente aquilo, se trata de um teste colorimétrico. Então, só que eles fazem aquela análise preliminar apenas para garantir a prisão de delito. Para identificar a composição real da substância, a quantidade real, eles devem utilizar técnicas mais avançadas, como o caso de cromatografias, que são os mais aplicados, tanto a espectrometria de massas quanto as cromatografias, tá certo? Gente, deixa eu só olhar aqui a pergunta de Ana Lúcia. Ana Lúcia, no Brasil, a gente já tem alguns laboratórios com tecnologia avançada de análise, que se concentra mais nos grandes centros, né? Região de São Paulo, no sul, mas a gente está caminhando para fazer e tentar conseguir mais investimentos nessa área, né? Como eu falei, os investimentos estavam sendo bem altos nessa área, aí teve a pausa, né, devido à situação do país, mas a tendência é que isso melhore e os investimentos eles surjam cada vez mais. Inclusive, aquela tecnologia AFIS que eu mostrei, que é um banco de dados de impressões digitais, ele é uma tecnologia que foi trazida por uma parceria do Brasil com o FBI dos Estados Unidos e tem trazido muitos avanços nas investigações. Semelhante a outro banco de dados que eu vou mostrar adiante, que é o CODES, que é um banco de dados de perfis genéticos. Inclusive, já atuou em alguns casos que pessoas que estavam presas há 7, 10 anos foram comprovadas como não foi e foram soltas, né? Mas a tendência é que melhore, a gente torce para isso também. Então, gente, debate nos meus cursos, infelizmente, por conta do tempo, eu vou deixar para um outro momento, tá certo? A maconha legalizada no Brasil seria a próxima indústria tabacabeira? Então, fica o pensamento aí para vocês. Em um outro momento, a gente conversa mais sobre isso. Por que tantos países estão fazendo as pazes com a maconha? Então, vocês já devem ter visto na televisão, né, a questão do canabidiol, que é um dos substâncias presentes na maconha, e ela tem trazido efeitos benéficos para pacientes com problemas neurológicos. Não, o canabidiol não é a substância ilícita da maconha. A substância ilícita é chamada THC, tá certo? Ela que provoca efeitos adversos ao organismo. Então, o canabidiol ele tem contribuído muito no tratamento desses pacientes. Então, a busca, né, pela liberação desses medicamentos tem que ser registrado junto à Anvisa. É necessário que um médico prescreva o medicamento, o paciente seja cadastrado junto à Anvisa, realize o pedido, aí vai haver a avaliação e autorização para a importação, né, por conta da
da Anvisa. Então, gente, só como curiosidade, né, alguns produtos da maconha, né, lá nos Estados Unidos, ou no Colorado, balinhas, bebidas como refrigerantes, o Kit Kat, lá tem o Kit, né, só para vocês terem noção. Vejam o THC, lá Professora. na Califórnia, ele é vendido semelhante a... Oi. Não precisa ir tão rápido, não. Pode ir no seu tempo. As perguntas já estão sendo respondidas, não precisa se preocupar. Estão me mandando no privado aqui para eu deixar você falar. Então, não precisa correr, não. Então tá joia. Então vamos continuar. Então, gente, o THC lá na Califórnia é vendido 99% de pureza, semelhante à pedra de crack. Então, é tomado geral em cachimbos, semelhante lá o risco de intoxicação e efeitos mais danosos ao organismo com o uso da cannabis sativa é bem maior do que aqui no Brasil, pela forma de utilização deles. Então, aquela questão que eu faço, né, que eu trago, a questão da legalização da maconha, a gente talvez tenha um tempinho no final e possa abrir para isso, mas é interessante que a gente pense, né? Muitos trazem esse questionamento. Se legalizar a maconha no Brasil, isso vai contribuir para a redução do mercado negro, né? Tráfico de drogas, quais são essas vantagens? Mas isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? O Brasil, o país, ele precisa ter uma ação adequada. Em outros países existem. No Brasil, não sabe como é que vai funcionar. Mas só para liberação do uso da cannabis, o número de acidentes duplicou. Vê aí na imagem. Duplicou 8% para 17% com um ano de liberação. Então, a cannabis sativa, gente, ela proporciona efeitos adversos ao organismo semelhantes ao que o álcool ele proporciona. Então, se a gente com uma fiscalização, um controle do uso de álcool nas rodovias, a droga a cannabis sativa, a maconha, ela vai ser liberada, como é que isso vai funcionar? Então, é a reflexão que eu deixo para vocês, tá certo? Deixa eu só ver aqui no... Pois é, existe várias, na Colômbia existe bebidas à base de cocaína, inclusive, existe até no Natal tem o panetone, à base de cocaína, lá na Colômbia. Então, tudo isso tem que ser bem fiscal, não? Para nos países que ocorra a liberação, não seja usado indiscriminadamente. Nesses países que ocorre a liberação, existe a porcentagem, o percentual de liberação para uso. Não é indiscriminadamente, não. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, gente, o DNA, né? O DNA é um fator muito importante dentro da investigação. Em vários tipos de vestígios encontrados, é possível extrair o DNA, né? Então, o DNA ele traz o quê? Traz a informação genética do indivíduo. A cadeia de DNA ela é composta, né, por cromossomos e o único caso do indivíduo ele apresenta uma cadeia de DNA semelhante à outra é no caso de gêmeos univitelíneos, certo? Porém, ainda assim, com análises muito minuciosas, é possível encontrar diferenças entre a cadeia de nucleotídeo que compõe essa estrutura. Então, no caso de gêmeos univitelíneos, eles possuem o mesmo perfil. Então, gente, o DNA ele é aplicado em diversas áreas, por exemplo, teste de paternidade, né? A gente vê muito passar na televisão. No caso de anulação de registro civil, é possível identificar uma pessoa pelo seu DNA. No caso de teste de paternidade,
crimes de estupro, principalmente, né? É a análise muito empregada nos casos. Então, ó, a gente pode extrair DNA de sangue, de cabelo, da saliva, da urina, de unha, ossos, da pele, do solo. Então, muitos têm uma cena do crime pode serem passíveis da análise do DNA. DNA ele resiste bem ao calor, isso mais comumente é analisado, que é o nuclear. Ele suporta até uma temperatura em torno de 100 graus Celsius. Já o outro, em casos de corpos encontrados carbonizados, é aplicado a análise do DNA mitocondrial. Certo? No curso a gente fala um pouco melhor sobre isso também. Então, gente, esse é o banco de dados que eu falei para vocês, o CODES, né? Que também foi uma parceria conjunta com o FBI e tem trazido muitos avanços aqui nas investigações do nosso país. Inclusive, é o caso que eu falei para vocês aí do Israel, não sei se vocês acompanharam no Fantástico, ele ficou condenado, preso por 10 anos, acusado de um estupro. E o que aconteceu? A vítima, né, reconheceu ele como tendo sido o acusado do crime. O local que ocorreu foi um local escuro, o Israel de pele escura, e ela identificou que tinha sido ele. Quando o Brasil implantou o CODES, que pegou amostras que estavam guardadas, né, após e inseriu o sêmen lá para comparar no banco de dados, verificou que não foi compatível com Israel, mas sim com outro acusado de ter cometido outros 3 estupros. Então, o cara estava solto. Então, vejam só, a prova testemunhal prevaleceu para a decisão do juiz de sentenciar ele como culpado. Anos depois, a prova técnica veio trazer a verdade à tona. Israel ele não foi solto de imediato. Ele ainda passou um bom cadeia para poder recorrer junto ao STF e só na liberação do STF é que ele foi solto. Né? Então, vejam, o Brasil ainda tem alguns trâmites que precisam ser reajustados, porque a prova técnica, aliás, a prova ela não pode prevalecer sobre a técnica. E não que eu estou dizendo que nos casos isso acontece. É muito raro isso acontecer. Até porque a prova técnica tem uma importância muito mais real do que de fato aconteceu naquele momento. Mas Israel foi um desses casos que o banco de dados da CODES veio a contribuir com a verdade sobre o determinado caso que ele estava envolvido. Gente, aqui eu trago 2 referências que eu indico para quem quer conhecer um pouco mais sobre a área das ciências forenses, da química forense, que ele aborda simples, né? A forma de expressar como é que acontecem as análises em cada área, como é que o profissional atua. Então, elas são bibliografias muito motivantes à leitura. Vocês podem encontrar ele na editora Milênio, não só essas aí, mas diversas outras referências bem bacanas. É a Milênio Editora. Vocês podem me perguntar depois, ou se não, na minha está apresentando. Aqui, né, uma parte bem atrativa da profissão, a tabela de remuneração. Como vocês podem ver aí, a Polícia Federal, o salário inicial dela é em torno de aproximadamente 24 mil. E aqui a descrição por estados, né? A gente vê aqui, vamos ver lá, Bahia inicial, aqui uma média de 12 mil, né? Alguns desses salários tiveram uma modificação, né? Isso foi de 2019, mas só para vocês terem uma noção. Então, aqui, ó, o Espírito Santo sempre foi o estado que mais baixo, juntamente com Sergipe. Então, tramita na Câmara, no Senado, aliás, uma PEC chamada PEC 300,
que busca que haja essa isonomia entre os estados brasileiros. Então, por que a Bahia ganha, o salário é mais alto do que São Paulo, por exemplo? Porque o Rio Grande do Norte é mais baixo do que a Bahia. Então, buscam, junto a essa tramitação, essa isonomia, né? Eu acho que isso nunca vai sair do papel, né? Que faz muito tempo que tramita, mas enfim, né? Seria muito interessante para trazer essa equiparidade entre os estados brasileiros. Eu vou copiar no chat para vocês, gente. Depois eu coloco no chat esse quiz aqui e isso aqui para vocês tentarem responder algumas perguntas e testar o conhecimento de vocês sobre o que a gente falou hoje, tá certo? E, inclusive, ver o perfil de você profissional para a área de perícia. Eu trago aqui 2 artigos que eu publiquei em 2018 na Revista Brasileira de Criminalística, né? 2 trabalhos de TCCs que trazem a engenharia civil com a química em prol, né, dessa área de forense, de trazer a ciência como forma de contribuição com o estudo de casos relacionados às ciências forenses. Então, um foi a influência do revestimento de ambientes na acústica de disparos de armas de fogo, e o outro foi medidas de prevenção e proteção em casos de incêndios criminosos em edificações. E mais recentemente a gente está para publicar outro que trata da luz forense, que eu não apresentei aí para vocês, mas a luz forense, inclusive, foi um trabalho de TCC de um aluno meu, propiciado benefícios para os institutos de investigação. É uma lanterna, né, que possui luz ultravioleta em alguns comprimentos, e na possibilidade de você chegar numa cena de crime e não ver algum vestígio ao olho nu, colocar reagentes sobre diversas superfícies. E essa adição de reagentes traz muitos custos aos institutos. Alguns deles nem têm mais de tantos gastos necessários. Então, a luz forense, ela vem de que forma? Ela vem com a lanterna, com a alta durabilidade, você deixa o ambiente escuro e vai passando a lanterna sobre as superfícies. E quando ela detecta algo diferente do usual ali na superfície completa, com o óculos apropriado, ela capta aquela imagem e você já observa que ali tem algum vestígio que pode ser impressão digital, uma mancha de sangue que foi limpa, enfim, e contribui muito com a investigação, né? Reduz os custos nos institutos de pesquisa. Em breve ele vai estar sendo publicado aí na revista, e eu digo também na minha página para vocês acompanharem, tá bom? Minha página tanto do Facebook, como vocês podem ver aí, quanto do Instagram. Né? A do Instagram, essa é a do Facebook, vocês podem buscar Kim Forense, a Serviço da Investigação Criminal, e a do Instagram, essa aí, ó, Química _ Forense, tá bom? No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Deixo o espaço aberto agora para quem tem alguma curiosidade. Alguma pessoa perguntou algo de disparo lá em cima. Se puder copiar agora novamente, porque já passaram as conversas. E quem tiver outras colocações, fique à vontade, tá certo? Obrigada, Xi. É difícil te chamar de professora, né? Tendo já esse convívio há tanto tempo. Mas eu anotei aqui algumas questões que eu também gostaria de perguntar, mas eu vou começar pelo que você falou para copiar, que foi o Ian que perguntou como funciona as análises de perícia, por exemplo, rastros de disparo. É parecido com o que a gente vê nas séries de detetives? Sim, rastro. Então, vai ter que se analisar o ambiente, utilizar reagentes apropriados, né? Se for em superfície. Por exemplo, o perito ele vai ter que chegar
a reprodução simulada da cena na cabeça dele. Então, ele vai observar o grau de impacto no alvo, ele vai observar se tem vestígios de sangue mais distante do corpo. Então, com essas observações, ele consegue identificar se o tiro foi próximo à vítima, se foi cano encostado, se foi curta distância. Então, se foi, por exemplo, longa distância, significa que a arma estava com uma distância considerável da vítima no momento do disparo. Então, a pólvora que foi liberada, ela vai estar no ambiente lá. Então, a partir do momento em que o perito ele consegue identificar esse rastro, ele sabe o local exato que o criminoso estava no momento do disparo, por exemplo. Então, são observações que o perito ele vai conseguir concluir a partir da interpretação da cena e das análises também. É isso que eu ia comentar, né? Vai de transições, né? Vai de um primeiro estágio, isso. E aí a partir dos estágios ele vai desencadeando fluxogramas diferentes, né? A partir da posição da arma, né? Isso. E era uma pergunta que eu queria fazer para você, é o seguinte: qual é, já entrando um pouco na matemática, né? Por exemplo, qual é a probabilidade dessa análise em relação ao disparo ser equivocada, né? Por exemplo, achar que pode ter sido a queima-roupa e ter sido em outro formato, ou se não, essa reação que tem em relação ao disparo, ela, em todos os testes, né? Porque eu acho que todas essas questões são de testes experimentais, né? Então, se em todos os testes for realmente 100% relacionado a essas associações, ou não? Ou pode ter erro? Então, o que acontece? O perito tem uma visão inicial, né? Como eu falei para vocês, quando chegar na cena do crime, se tiver o corpo lá, se tiver marcas na parede, enfim, ele avalia isso tudo. Mas para tirar a dúvida de fato sobre o que aconteceu, eles fazem o seguinte: alguns laboratórios no Brasil possuem uma estrutura, né, equipada com um estande de tiro em que eles usam um gel que tem a mesma consistência da pele humana. Então, ele tem uma interpretação daquele projeto, ele saiu de que tipo de arma. Aí eles utilizam uma arma semelhante e eles começam a realizar disparos de distâncias diferentes e de posições diferentes. Então, ele vai tentando buscar o mesmo grau de deformação que ele encontrou no projeto da cena do crime. Então, a partir disso, ele vê se o tiro foi a longa distância mesmo, ou foi próximo. Então, tudo isso tem que ser realizado testes, não só observar ao olho nu, quando ele chega numa cena do crime. Entendi. A Nayara Freitas está perguntando onde tem pós-graduação nessa área no Brasil. Em todo o Brasil. João Pessoa, Natal, Bahia, tem crescido muito, como eu falei para vocês. Então, os investigarem a motivação das pessoas por essa área, ele trazido especializações, pós-graduações. Então, onde você buscar o estado, provavelmente você vai encontrar. Mas eu também posso indicar antes, né? Depois seria legal. E na minha parte também vocês podem acompanhar. Isso que eu ia falar. Outra coisa que eu ia perguntar era em relação ao seu curso, aqui, né? Porque eu sei que você também dá, né, cursos dessa área de química forense. E aí eu ia perguntar para você onde o pessoal encontra o seu curso, né? É através do Instagram? Química __. Não, o curso eu ainda não tenho a preparação dele para ser online, no caráter online, né? Isso ainda estou estudando essa questão, porque eu estou um pouco com outras demandas nas palestras. O curso a gente propicia a realização de experimentos, então precisa de uma estrutura melhor. Ainda não estou nesse formato online dos cursos. Entendi. O Israel, ele perguntou, para ser um perito é necessário prestar concurso?
Então, Israel, para perito oficial, sim, né? É apenas com concurso, mas para perito ad hoc, como eu falei, não precisa de concurso. É apenas ter aqueles critérios que eu apresentei e está registrado junto à vara competente que você deseja atuar. Aí você vai aguardar o perito convocar você, o juiz convocar você. A Ana Laís perguntou: quando um corpo está num estado de decomposição avançado, ainda assim é possível realizar a perícia para investigar a causa da morte, descobrir como ocorreu o ferimento e etc.? Tudo depende da condição real que foi encontrado o corpo. Em alguns casos, que tem um início da decomposição, mas ainda localidades elas estão visíveis, aí sim, mas em alguns casos, infelizmente, não tem, a depender do grau de decomposição do corpo. Inclusive, como eu falei, né, no caso de um corpo encontrado carbonizado, em geral, eles usam a análise do DNA nuclear. Por que o DNA nuclear? Porque ele tem uma de genes dentro. Então, quanto mais genes, maior certeza real sobre aquele perfil do DNA que vai ser desenvolvido. Aí, quando ocorre encontrar um corpo carbonizado, significa que ele foi submetido a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Então, o DNA nuclear, só tem um núcleo, né, da célula, ele provavelmente já vai ter sido perdido. Então, resta obter a partir do DNA mitocondrial. Então, assim, o perito ele tem que se virar. Nem 100% dos casos ele vai conseguir chegar à verdade sobre o que de fato aconteceu. Certo? Na verdade, o que é importante deixar claro, não existe crime perfeito. Não existe. Não existe a teoria de crime perfeito. O que existe é falta de condições adequadas para os peritos encontrarem aquela verdade ou falta de preparo em si, certo? Então, numa condição como a Ana Laís falou, realmente há casos em que não é mais possível saber a causa real, pelo grau de decomposição avançada. Você acha que esse caso, justamente de não conseguir analisar, foi o que aconteceu, inclusive, essa semana com aquele caso da boate, que acho que a atriz, a modelo, não sei, perdeu o caso porque ela foi confessar o estupro já tinha passado, foi acho que no final do ano passado ou do ano retrasado, e mesmo ela entrando com o processo, entrando com as provas, filmagem e tudo, o juiz deu o caso para o rapaz, né? Inocentou o rapaz. Esse caso eu realmente não acompanhei, eu não tenho uma propriedade para falar sobre ele. Eu vi só uma notícia rápida, mas eu não fui, de fato, estudar esse caso. As provas que ela tinha eram as câmeras, né? Com os exames de corpo de delito, essas questões em drogas, que ela falou que foi dopada, foram questões que não tinham como ser mais analisadas. E aí deram o caso, inocentaram o homem, né? Mesmo tendo as filmagens, enfim. Pronto, nesse caso aí a gente já vê o inverso do caso que aconteceu com Israel. A prova testemunhal dela não valeu de nada. A Camila até eu ia falar uma pergunta da Camila e ela logo em seguida ela colocou que ele foi inocentado por falta de provas. E ela perguntou outra coisa. O que a professora acha sobre o banco de bactérias que está sendo aplicado nos Estados Unidos? Acha relevante? Esse banco de bactérias também ainda não estou com conhecimento apropriado para falar sobre ele. Aí estou ainda me inteirando mais sobre isso. Mas eu acho que consiga trazer uma informação, de certa forma, do indivíduo, né? Por exemplo, na entomologia forense, que a gente sabe que quando encontrado um corpo e lá estão insetos em cima daquele corpo, eles pegam insetos para analisar, e não o corpo em si. Porque a partir dali ele sabe há quanto tempo que aquele corpo está ali, se existe alguma substância que está dentro do inseto e foi originado do. Então, assim, tudo isso que está ligado, de certa forma, ao corpo, né, interno ou externo,
traz contribuições muito relevantes a qualquer investigação. Tudo que pode ser analisado, né? Tudo que a gente consegue ter o controle da análise pode ser favorável para tirar uma mínima diferença, né? Tudo vai estar interligado, né? Então, o que acontece no organismo, ele vai sofrer modificações. Deixa eu só colocar o link do quiz aqui, só um minuto. É que pediram para você não esquecer o link do quiz. Ótimo. A gente coloca também depois lá no Instagram. Pronto, os 2 links aí. Eu coloquei outras coisas aqui, mas uma que entrou um pouco no foco até do intuito, né, das palestras que a gente criou para esse mês da engenharia química é justamente as áreas, né, que o engenheiro químico ele atua. E uma das perguntas que a Annelise tinha feito no início sobre quais são as disciplinas, né, como que a gente se enquadraria na graduação e no dia a dia, você chegou a comentar que era um pouco da parte inorgânica, né? Sendo que quando a gente leva em consideração as caracterizações, também a própria cromatografia, que eu acho que é uma das principais análises que a gente tem, né, quando se trata de elementos químicos, vai um pouquinho também para o orgânico, né? Até porque quando a gente fala... o orgânico. Eu sou leiga, obviamente, sou da parte de engenharia química, a parte de perícia eu não tenho domínio, mas assim, quando eu penso, né, em processos que envolvam a parte da perícia, eu pensaria muito mais na parte orgânica também, né, que são essas análises que você citou. E eu achei isso interessante, que é bom as pessoas verem que todas as áreas de engenharia química, principalmente do ciclo básico, elas estão envolvidas na área da perícia, a parte da física em questão de projétil de bala. Eu lembro que antes de eu fazer a graduação, eu tinha um colega que o pai era físico e ele era perito, e ele falava muito sobre essa parte do projétil, ele era responsável, né, especialista nessa parte de disparo, se esfaquear, né? Você ter a análise de como foi feito, a própria parte de homicídio que você falou também. Então, tudo, né? A gente analisa, se a gente for analisar todas as partes da nossa área, só em questão de processos que não envolve a parte de perícia, mas eu acho que todas as outras áreas a engenharia química ela pode atuar. Contempla. Como eu falo, a engenharia química ela é universal, né? Infelizmente, a gente ainda vê nas universidades não sendo formado para os alunos que eles podem atuar. Muitos se formam e não sabem que podem atuar. Então, por isso que cada vez mais eu tenho tentado entrar, né, nas universidades para divulgar, né? Não só eu, como outros colegas que fazem essas divulgações, mas para mostrar essa outra oportunidade que é possível dos engenheiros químicos atuarem. E até outro concurso, né? Até outro concurso, né? Às vezes eles pensam que concurso é Petrobras, concurso é essas áreas e esquece um pouquinho dessa área, né? Exato. A Camila é advogada. Ela tá aqui com minha irmã. Né? Não posso nem falar que é minha irmã, né? A Camila Leal. Mas ela falou, a área jurídica é muito ampla para essa parte pericial. Ela nunca tinha analisado nesse formato, né? Que é uma área que até pode se juntar com a parte de engenharia química, né? A parte de advocacia se une à engenharia química quando entra no conceito de perícia, né? As ciências forenses, né? Todas as ciências, as áreas estão interligadas. Então, é um conjunto. Agora, você falou que muita gente assiste seriado, aí eu entro um pouquinho na parte pessoal. Eu nunca assisti seriado de criminalística, mas eu assisto muito, são esses episódios de aeroporto. Que
faz, gosto Ana. desse. É o que eu mais assisto, gente, na face da Terra. E uma coisa que me intriga muito é o teste de colorimetria sobre. Normalmente, quando aparece, né, as análises que são feitas lá no momento que são feitas, eles já posicionam o teste de acordo com a droga, por exemplo, né? Quando eles Sim, veem sim, que é cocaína, já vem um teste sim. de colorimetria específico. Mas tem Isso. diversos testes de colorimetria diferentes para cada tipo de droga, né? Tem, exato. Isso eu Se for apresento no meu anfetamina, curso também. se for Sim, anfetamina, é um tipo de colorimetria diferente. Se for cocaína, é um tipo. Se for maconha, é outro isso. tipo, né? E aí vai. Exato. A substância química vai diferente. Porque é engraçado. Uma vez meu companheiro estava assistindo comigo e ele virou e falou assim: o teste de anfetamina, por exemplo, acho que a colorimetria. Agora eu não vou recordar, mas a colorimetria era rosa e o de cocaína era azul. Só que eram testes diferentes. Como é que eles sabem? Não, eles não sabem. Aparece pra gente o que já dá o resultado, mas às vezes, se ele faz o teste, você me corrige se eu estiver errada, tá? Professor. Mas assim, quando eles fazem o teste e o teste não dá a colorimetria azul naquela substância que eles estão carregando, eles fazem o outro teste, né? Sim, O teste isso. rápido, digamos assim, falando agora num Isso. conceito que o pessoal está entendendo um pouco o que é teste rápido. Mas aí eles fazem esses testes rápidos para tentar identificar com diferentes testes de colorimetria diferentes, e aí, depois disso, fazem a análise. Primeiro fazem a quantitativa para depois a qualitativa, né? Isso. Exatamente. É como a questão de chegar na cena do crime e não ver nenhum vestígio de impressão digital. O perito ele vai usar o pó, por exemplo, mas se não tiver aquela concentração adequada, o pó não vai conseguir revelar, ele vai ter que vir com outra técnica. Então, a mesma coisa para drogas. Na realidade, encontra-se uma amostra, ele não sabe a composição real do que se trata ali. Aí ele vem com um teste de forma que ele tenha cuidado para não contaminar, não perder aquela prova total. Aí ele pega quantidades pequenas para ir analisando e tentar identificar o que é de fato. Gente, a gente. Ó, eu e a professora Shirley, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui, ó, gente, a ver a vida. Então, acho que para encerrar, é uma pergunta acho que já passou também. A Brenda perguntou que tipo de pós-graduação na engenharia química precisa ter para passar nesses concursos de perícia. Acho que perdi essa parte. Não, pós-graduação em ciências forenses, em perícia criminal, então, IPOG, Oswaldo Cruz, tem outras que eu posso indicar para vocês, só fugiu aqui da Mas mente, então, essas pós, elas vão pontuando, né? tem Quando as você faz o concurso. pontuações. Não é que necessariamente ela precisa ter a pós para passar no concurso, né? Ela Isso faz uma mesmo, pontuação a Brenda. mais, né? É um requisito a mais, porque te dá chance de você estar melhor classificado, sabe? Mas Hoje não em dia, só a necessariamente. graduação não é necessário para nada, né? A gente É, fala essas coisas e quando vê, na realidade é isso. Só a graduação não é, às vezes, o necessário. Sempre tem o que dá aquele 2 pontos a mais, o 3 pontos a mais, que te exatamente, que diferencia faz a diferença. dos outros candidatos, né? Exato. A Elisonara fez 266 pontos no seu quiz. Isso é muito ou é pouco, Shirley? A Eita, a Juliana fez Juliana fez 380. 380. Vamos lá, vocês mandam um feedback para mim, para a minha página, tá? O que é que vocês conseguiram obter? E Marca no marca. arroba química underline forense nos quiz de Isso, vocês, dos resultados, para a gente ver como é que vocês foram. E o exato, Brasil também, para a gente já exato. compartilhar. Gente, vocês têm alguma pergunta a mais? Fiquem à Isso. vontade, né? Se tiverem com vergonha, podem me escrever no particular que eu respondo também. Isso, a Camila até falou, uma ótima pauta para uma próxima live, como conseguir ganhar mais créditos em concurso. Isso Boa aí é observação. uma batalha, isso aí é uma batalha constante para quem fica no grupo de Concurseira. concurso. Verdade. Verdade. Professora, eu já vou agradecendo
a sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana. Estão sendo experiências incríveis as participações com a gente conseguir apresentar um pouco as áreas. Eu vi aqui alunos nossos, inclusive, que estão no início de graduação, então estão conhecendo um pouco a área da engenharia química, apresentando até para outras pessoas que não são da área, né, um pouco do que a gente faz, o que a gente pode fazer. E eu acho isso bem bacana, é uma interpretação muito boa, e eu acho que o objetivo das nossas palestras é para o pessoal se identificar um pouco com alguma área, né? Porque eu acho que quanto mais as pessoas se aprimoram, têm um conhecimento sobre algum sistema, alguma área, ele favorece isso para ele, né? Em qualquer entrevista ou qualquer planejamento de carreira. E, inclusive, aproveitando para dizer que semana que vem a gente tem mais uma palestra. O engenheiro químico Edmundo Barros Filho, ele está até presente aqui hoje com a gente. Ele veio ver um pouquinho como é que ia funcionar as nossas palestras. Ele vai falar sobre o processo de produção de polietileno em lama. Ele é engenheiro químico da Braskem, né? Aqui em Salvador, em Camaçari. Então, vai ser uma outra experiência muito boa, esses processos poliméricos. O desenvolvimento de processos industriais também é uma área que, né, querendo ou não, é onde os engenheiros químicos mais enxergam a visibilidade de trabalho, né, as áreas de atuação. Então, vai ser bem bacana também semana que vem. A partir de amanhã vai ser aberto o formulário, como foi aberto também para a palestra da professora Shirlene, para vocês se inscreverem, terem acesso, e durante a semana a gente vai passando mais informações para vocês. E é isso, professora. Muito obrigada. É um prazer hoje a gente passar de colegas de graduação, mestres, agora para colegas, né, de palestras e profissões, e se encontrar nesse formato também é um prazer para mim. E quem tiver qualquer interesse de entrar em contato com a professora, também pode entrar em contato com o EMPEC, e que a gente passe o contato também, não tem problema nenhum. As comunicações entre engenheiros são sempre diretas, né? E a gente está sempre trocando experiências, trocando informações, e isso que eu acho que é o mais legal. Pelo menos o que a gente convive na nossa área, né? Não posso falar pelas outras áreas, na nossa área, como que a gente funciona. Então, é um prazer. A Brenda, ela está no 3º ano do ensino médio e quer cursar o curso de engenharia química. E agora, com essas palestras sobre uma das áreas em que ela pode atuar, ela tem mais certeza de que é o objetivo dela. Obrigada, Brenda. Passa para os seus colegas também, né? Às vezes, muitas pessoas no 3º ano, com 17, 18 anos, elas ainda não têm a certeza, né? A gente é muito novo. Aqui no Brasil, a gente é muito novo para tomar a decisão do que a gente vai ser, né? Então, acho que esse pacote ele vai incorporar bem legal com as dúvidas das pessoas. E aí eu deixo a professora você se despedir, obviamente, não vou só ficar falando. E é isso. Obrigada. Gostaria de agradecer, Cris, pela oportunidade, pelo convite, né, de trazer um pouco mais da experiência que eu adquiri durante esse tempo sobre essa área, que é bastante motivante, né, apesar de para alguns ela, não, eu tenho medo de ver um corpo de sangue, então não vai dar para mim, mas é uma área muito motivadora, de fato, e fico aberta, né, possíveis questionamentos que vocês tenham para informar melhor, materiais, bibliografias, concursos. Então, vocês podem me escrever, né, tanto na minha página, tem o meu e-mail também. Então, fiquem à vontade. Gostaria de agradecer a presença de todos, pedir desculpa, né, por eu ter corrido um pouquinho, porque se deixar eu vou longe. Eu passo o dia conversando sobre isso. Mas espero que tenha dado para acompanhar alguma coisa aí. Tá bom, gente? Obrigada a todos. Com certeza. Obrigada, Cristiane. Obrigada, professora. A gente ainda vai mantendo contato aí. Quem sabe a gente não faz mais uma de especificações assim mais diretas das análises, né? Seria uma palestra bem bacana também, para entrar um pouco mais a fundo das análises químicas. Isso. Obrigada, viu? Uma boa noite para todos. Obrigada a todo mundo pela presença. Espero vocês sexta-feira que vem. Compartilhem
com os seus colegas essas informações, o que a gente está querendo propor aqui para vocês. E até uma próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.